Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e seguindo a sequência de responder aos nossos seguidores, me mandaram uma pergunta. Meu papagaio voa, vive solto no quintal e ataca todo mundo que entra lá. Ataca todos os homens. Vamos falar sobre isso? Compartilha o nosso vídeo, isso ajuda muito. É a melhor forma de vocês agradecerem e vocês ajudaram o nosso canal é compartilhando. Compartilha em grupos de WhatsApp, compartilha nas nossas redes sociais. A informação compartilhada é como uma corrente de bem. Ela chega para outros tutores que muitas vezes não tratam melhor as aves porque não sabem mesmo, não sabem que está fazendo errado, e melhora a vida dos passarinhos por aí, dos psitacídeos, dos verdinhos, dos bichos de maneira em geral, tá bom? Fica ligado que o vídeo tá muito massa. Vamos lá. A pessoa escreveu assim: meu papagaio vive solto no quintal e voa, só que ele ataca as visitas com agressividade. Ele ataca pessoas do sexo masculino. O que fazer? Bem, eu vou tentar responder dentro do que tá da informação que você me deu. Então, a gente tem um problema aí de domínio de território. Eu não sei se esse teu papagaio foi socializado com outras pessoas, porque às vezes acontece da ave ser criada solta, mas ela não tem convivência com outras pessoas. Era uma casa que não tinha muita visita e de repente começa a aparecer muita gente. O papagaio, ele entende esse tipo de ave, por exemplo, a gaiola dele é domínio dele, é o local dele, igual a gente manda na casa da gente, eles querem mandar na gaiola deles, né? Quando você dá um espaço maior, um quintal inteiro, muitos entendem que aquilo ali também é terreno dele, é a casa dele. E na casa da gente, a gente não gosta que todo mundo entre. Outro ponto que acontece muito é que muita gente entra já mexendo com o papagaio, mexendo nas coisas, e como ali é a casa do papagaio, ele se chateia. Então tem essa questão da territorialidade, e você diz que ele ataca todos os homens. Aí são dois problemas para resolver. Provavelmente ele teve alguma má experiência com algum homem e talvez você não tenha visto. Não sei se esse teu papagaio você cria desde filhote, se ele já vem de outra casa, né? Mas provavelmente quando acontece isso foi alguma experiência muito ruim que a ave teve e alguns acabam estendendo isso para todos os indivíduos daquele sexo, né? Todo mundo que lembre um homem, tem papagaios que encrencam com mulheres, teve uma experiência ruim, ou às vezes não é nem uma experiência ruim. Às vezes é a forma da mulher se vestir, que ele não gosta, que ele tem medo e acaba por evitar aquela pessoa. Alguns chegam a atacar e outros simplesmente não querem chegar perto. Nem sempre é trauma, né? Às vezes é medo, principalmente quando a gente fala de papagaios que não gostam de mulher, porque normalmente mulher tem unha pintada, tem colares, tem pulseiras. Isso é sério, gente. Eu sempre vou lá para a área dos papagaios, até porque eles toram roupa, quer arrancar botão, fura. Cherry adora pegar pedaço de pauzinho ou semente. Ela vem aqui na minha blusa, coloca aqui e fica assim com o bico. Ela bota a semente por debaixo do tecido e fica assim. Então tenho várias blusas furadas. Dá até pena ir gravar lá fora porque eles estragam minhas roupas. Então, quando acontece, por exemplo, vou sair, eu passo lá só para fechar ou pegar alguma coisa, e eu tô toda arrumada com a roupa. Essa semana eu entrei lá com o macacão todo arrumado, preto, que tinha umas peças assim, foi o suficiente para eu chegar perto e falar com o empadre, ele se afastar. Eu disse, ele tá com medo da roupa. Então, às vezes eles têm medo disso e as pessoas não entendem. Coloca isso para a pessoa, ele tem medo ele tá com medo daquela mulher, ele não tá com medo exatamente da mulher, ele pode estar com medo de uma pulseira, de uma coisa espalhafatosa, um lenço muito colorido.
Então, no caso dos homens, às vezes é um boné, um chapéu, tô dando exemplos, né, que pode ser. Muitas vezes, aí os que vêm na sua casa gostam muito de usar boné, um chapéu diferente, alguma coisa que ele não está acostumada, e o papagaio entende como ameaça, ele acaba atacando. Então tem que primeiro separar se o problema dele é com o homem ou observar se é algum acessório, né? Se a pessoa entra com a blusa básica, sem nada, sem chapéu, sem boné, sem um óculos, até de óculos, um dia desse, eu nunca vou de óculos escuro lá, né? E um dia desse eu entrei lá de óculos escuros, então eles já pararam, opa, o que é isso? E ninguém queria se aproximar de mim. Carola que depois veio curiosa olhar o que era aquele objeto que eu estava no rosto. Então muitas vezes a gente associa o medo deles à pessoa e não é alguma coisa que a pessoa está usando. Então você tem que primeiro separar, tentar entender se eles estão com medo de algum objeto que aqueles homens estão entrando, ou se é de algum trauma que eles tiveram com o homem realmente. Algum problema com não gosto de homem. Aí pode ser um trauma, alguém que gritou ele, ou deu uma pancada, não que tenha batido nele, mas que assustou ele, bateu com alguma coisa perto dele, ele ficou com trauma, criou um trauma, né? Às vezes alguém que judiou de fato, ou que bateu na casa dele, ou que, não sei, entende? É algum trauma que ele tenha de homem. Aí o que é que eu posso ir para as soluções para essas coisas, né? Primeiro, pedir para as pessoas, quando for entrar na casa deles, quando entrar lá na área do quintal, antes de entrar, já ir falando, entrar muito devagar, né? Às vezes chega um primo seu lá, né? Um amigo, um primo, e já entra, não sei o que, falando alto e gesticulando, aquilo assusta a ave, ela ataca, entende? Então, ali é a casa dela. Ela tem que, a pessoa quando entra, as pessoas quando vêm aqui, quase nunca vem, né? Mas quando vem alguém da família aqui, ou algum amigo, que eu leve lá na área dos viveiros, eu sempre procuro entrar, dizer, olha, vão com calma, não já mostro ali de cara, a gente vai entrando, eu vou falando, aí já falo com as aves. Então, da mesma forma, é como se você pedisse licença para entrar na casa deles. Entra devagar, orienta a pessoa a entrar devagar, a não falar alto, não gesticular demais, e falando com a ave, olha, eu posso, bom dia, como você tá? Eu vim aqui te ver, entendeu? Você também pode pedir a esse visitante dar uma coisa a essa visita, começar a trabalhar esse trauma deles de homem também, separando uma coisa que a ave goste, que ela goste muito, e que você só dê nesse momento. Então, vamos dizer que ele goste muito de castanha. Você vai começar a trabalhar essa questão deles de medo do homem, separando para que ele dê a castanha, só ele dê castanha. Então arruma um amigo seu corajoso, alguém que tenha coragem de entrar, e vai entrando com calma, falando com o papagaio, com movimentos lentos, devagar, mas que ele leve esse petisco para dar à ave. Mostra, olha aqui e tal. Se a pessoa tiver medo, ela também pode botar uma luva, né, por proteção, usar a camisa de manga comprida, porque se ele bicar nos braços vai diminuir o estrago. Pode botar uma luva, mas assim, é uma coisa que, se você trabalhar, você consegue reverter essa situação. Tanto para a questão de começar a acostumar eles que pessoas entrem no quintal, mas que respeitem, que peçam licença, que falem com ele, entrem devagar, porque o papagaio já entendeu que ali é a casa dele, e ele não... Tem papagaios que, inclusive, dependendo do período, se irritam quando o tutor vai mexer na gaiola, quando o tutor entra, entendeu? Porque ali é a casa deles, e eles têm que lhe deixar entrar. É a mesma coisa, o papagaio entendeu o quintal como a casa deles. Então, posso dizer, é isso, tá certo? Espero ter te ajudado. Se vocês têm experiência com isso, acontece com vocês, como vocês lidaram com essa situação,
Deixa aí nos comentários, conta pra gente, tá bom?